Gente, como eu acabei divulgando aí na internet, né? Nós vamos começar a fazer uma série no livro de Jó. Portanto, eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Jó e nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12, ok? E o meu objetivo no livro de Jó é o seguinte: é ir capítulo por capítulo. Eu acredito que não vou conseguir trabalhar todos os capítulos, alguns talvez eu tenha que pular, mas esse é o meu objetivo, ok? Trabalhar capítulo por capítulo o livro de Jó. E eu acho muito interessante trabalharmos agora o livro de Jó, porque é um período assim que podemos ler ele, estudar ele através de uma outra perspectiva, né? Então, por favor, abra em Jó, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12, ok? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado. Essa era a prática de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e a Satanás. Também veio junto com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não o toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Bem, até aqui. Bom, não é nenhuma novidade, né, eu dizer sobre as consequências terríveis que nós estamos vivendo hoje em dia por causa dessa pandemia louca, né? Eu já disse em diversos momentos como nós estamos perdendo pessoas, estamos perdendo nossos trabalhos, estamos perdendo dinheiro, estamos perdendo saúde e por aí vai. Só que o mais interessante nisso tudo é que isso nos dá uma bela de uma introdução sobre o mundo de Jó. Isso tudo que nós estamos vivendo nos transfere para o território de Jó. Porque, veja, Jó também perdeu pessoas, também perdeu seu trabalho, também perdeu a sua saúde. Então, Jó não é uma pessoa tão diferente assim, e não viveu uma situação tão diferente assim da nossa, não é mesmo? Agora a gente pode compreender essa história de uma maneira um pouco mais clara. Antigamente, antes da pandemia, eu acredito que as pessoas liam Jó de uma maneira muito distante, do tipo, olha, eu acho que eu nunca vou passar por isso que Jó está passando. É muito sofrimento. Apesar das minhas tribulações, apesar dos meus problemas, a minha vida nada se compara a ele. Então agora nós temos a chance de
observar e ler Jó através de uma perspectiva diferente, através da perspectiva dele, de uma maneira onde podemos nos colocar no lugar dele, porque nós estamos experimentando um pouquinho o que ele experimentou, certo? Bem, o livro de Jó ele vai nos ensinar muitas coisas, né? O livro de Jó vai nos ensinar a elaborar o sofrimento. O livro de Jó vai nos ajudar a processar o sofrimento que existe na nossa vida. E é interessante que a obra de Jó foi escrita através de um gênero literário que se chama poesia. E é muito interessante o fato de Jó ter sido escrito através de uma poesia, porque a poesia nos leva a refletir, faz com que determinadas frases, determinadas palavras representem mais do que aquelas palavras. Faz a gente enxergar as coisas além das palavras. A poesia é o único gênero literário que pode traduzir o nosso sentimento de uma maneira mais fiel. Por isso que eu acho muito interessante o livro de Jó ter sido escrito através de uma poesia. Não que Jó não tenha existido, mas o autor quis retratar a vida dele, de um personagem que existiu, através da poesia. O livro de Jó vai nos ensinar que vida íntegra não está diretamente relacionado ao quê? A bênçãos. Vida íntegra não é sinônimo de bênçãos e somente bênçãos. Isso já quebra com o argumento da teologia da prosperidade, onde diz o seguinte, que se você é um verdadeiro crente, você só vai ter prosperidade. Se você é um verdadeiro crente, você só vai ter riquezas. E vai acumular riqueza aqui. Se você não é crente, então certamente você terá dificuldades e o caos na sua vida. Veja, o livro de Jó não retrata isso. Jó era um homem temente a Deus e mesmo assim ele passou por tudo o que ele passou, certo? Também nós vamos ver no livro de Jó que Deus permite coisas ruins acontecerem para pessoas boas. Por quê? Nós vamos refletir isso mais para frente. E nós vamos notar também que o livro de Jó é um livro de muitos diálogos. Então, por exemplo, você vai encontrar o diálogo de Satanás com Deus, você vai encontrar o diálogo de Jó com seus amigos, você vai encontrar o diálogo de Jó com Deus. E olha só, em um diálogo, nós vamos ver o quê? Troca de perspectivas. A todo momento, nós vamos ver uma perspectiva sendo trabalhada, né? Então, por exemplo, Satanás tinha uma perspectiva sobre a vida de Jó. Os amigos de Jó tinham uma perspectiva sobre Jó. E Jó tinha uma perspectiva sobre ele. Só que a grande questão é, qual era a verdadeira perspectiva? A verdadeira perspectiva era a de Deus. Irmão, só um minutinho, deixa eu ver se eu encontro minha água. Aqui, encontrei ela. A verdadeira perspectiva é a de Deus. E isso já nos ensina o quê? Diante ao sofrimento, diante aos problemas, diante a essa situação em que nós estamos passando, qual tem sido a sua perspectiva? É a perspectiva de Deus, ou a sua perspectiva, ou a perspectiva de um filósofo, ou a perspectiva de um jornalista, ou a perspectiva de algum tipo de pensador e por aí vai. Qual tem sido a sua perspectiva? Certo? Então é uma questão para a gente pensar. Enfim, isso daí foi uma leve introdução ao livro de Jó, o que nós podemos aprender com ele. Mas vamos nos concentrar, vamos focar aqui a nossa atenção para o texto. E no verso de número 1 ao verso de número 5, como nós lemos aí, o autor ele vai nos preparar para a história. E como que ele nos prepara para a história? Contando uma história feliz. Você já assistiu aquele filme de suspense? Ou aquele filme de vingança? Não que Jó seja uma história de vingança. Onde
o diretor, ele prepara os seus... as pessoas que vão assistir o filme, né? Dando, então, uma história, contando uma história feliz. Então, ele conta uma história de uma família que está tudo muito bem na área profissional, na área financeira, na área de relacionamentos, mas, de repente, vem uma situação terrível, né? Bem, é o que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui diante de uma história muito bonita nos primeiros versículos. E o autor aqui vai destacar o caráter de Jó. E qual é o caráter de Jó? De um homem íntegro, de um homem reto. O que significava isso? Que Jó era uma pessoa santa, que Jó era uma pessoa que fugia das tentações, que Jó era uma pessoa que exalava beleza espiritual. As pessoas viam ele como um homem de Deus. E, de fato, ele era um homem de Deus. Ele era um homem muito íntegro. E é muito também interessante nós pensarmos que, apesar dessa integridade dele, apesar dessa pureza de coração, ele não era perfeito. Porque note que ele sabia fazer sacrifícios, e sabia fazer holocaustos, certo? E o holocausto era um ritual, né, cujo objetivo era matar um animal. E o que significava esse sacrifício? Significava e dava a ideia de que alguém precisava morrer em seu lugar. E, nesse caso, quem morria em seu lugar era o animal. E também trazia a ideia de que o pecado gerava morte, ok? Gerava morte. Então, Jó tinha consciência disso, de que o pecado gera morte. Ele sabia da existência do pecado em nossos corações. Então, mesmo Jó sendo uma pessoa íntegra, como nós podemos ver no texto, não era uma pessoa sem pecado, porque ele sabia fazer esse sacrifício, sabia fazer o holocausto, que representava a ideia de que nosso coração tem pecados perante Deus, ok? E a fé de Deus, aliás, a fé de Jó, ela se ampliava não apenas na esfera religiosa, mas na esfera profissional e na esfera familiar. Por exemplo, aqui diz que ele era um homem muito rico, era o homem mais rico do Oriente. Veja, Jó era um empresário muito famoso. Então, no nosso tempo, ele seria um homem dono de várias terras, um homem que dirigia muitas empresas, um homem muito rico, certo? E isso nos mostrava que a sua fé era aplicada na sua vida profissional. Salomão fez isso. Salomão era o homem mais sábio da terra, certo? E a sua sabedoria foi aplicada na economia de Israel. Por isso que Israel se tornou uma grande nação próspera, por causa da sua sabedoria. Isso nos mostra que fé não pode ficar também ali apenas nos quatro muros da religião. Se ampliar na vida profissional, certo? Depois nós vamos ver que Jó era um homem muito de família. Sua família vivia unida. Então seus filhos olhavam para Jó e pensavam: olha, tá aí um homem que eu respeito. Tá aí um homem que eu quero ser quando eu crescer. Então a família vivia unida. A família via ele como um homem de Deus. Então não era um homem diferente na igreja, um homem diferente na família. Era um homem que praticava a sua fé dentro da sua família também, certo? Entretanto, gente, apesar de Jó ter toda essa característica, apesar de Jó ter toda essa questão aí, isso não garantiu que ele tivesse bênçãos e somente bênçãos. Ele passou por muitas coisas. Então, isso nos mostra claramente que, apesar de você ser uma pessoa santa, apesar de eu ser uma pessoa íntegra, reta, busca ter um relacionamento profundo com Deus, isso não significa que eu estou isento a qualquer tipo de desgraça na minha vida. Não significa, as coisas não estão atreladas assim. Então, gente, temos aí uma grande lição. Vida íntegra não é sinônimo
de bênçãos e somente bênçãos, ok? Então, como nós vimos, tratamos apenas de boas notícias. Estamos vendo aqui bênçãos, estamos vendo um homem maduro, estamos vendo um homem puro, estamos vendo um homem respeitado na sua profissão, certo? Agora, no verso de número 6, nós vamos encontrar a figura de quem? De Satanás, de Satanás. Satanás aí tem vários nomes, né? Falam Lúcifer, Beuzebu, Homem do Garfo, essas coisas assim, né? Mas a Bíblia chama ele de Satanás. E Satanás significa adversário. E antigamente, quando você falava de Satanás, quando você falava da existência dele, as pessoas não duvidavam. Quando você falava que ele estava em derredor, as pessoas não, como se diz, davam crédito ao que você dizia. Mas hoje, Satanás virou uma lenda, certo? Satanás virou uma grande lenda. Tanto que o cinema se apropriou disso. O fato das pessoas terem colocado Satanás de lado, então ela explorou essa questão e começou a produzir filmes de terror. Então as pessoas vão para o cinema assistir filmes e achando que a existência do demônio é apenas uma fantasia, é apenas fruto da imaginação do homem, certo? Então eu vou olhar e vou assistir essa história de terror, porque eu sei que lá no fundo ele não existe, certo? Mas aí que tá. Isso gerou algumas questões. Tem um filósofo que ele vai trabalhar essa questão. E ele vai trabalhar as questões, justamente essa questão da humanidade ter colocado Satanás de lado e ter colocado ele como um fruto de uma imaginação. E não apenas Satanás, como o pecado também. Então ele vai trabalhar as consequências disso. E ele vai chegar na seguinte conclusão. Pelo fato das pessoas terem colocado Satanás e o pecado de lado, o homem em si, um homem de uma maneira geral falando, ele não consegue ver mais a humanidade como pessoas que podem chegar a níveis de crueldade terríveis. Ele não consegue ver mais o ser humano como sendo alguém que pode te prejudicar muito. Ele não consegue ver mais o ser humano como alguém que pode chegar a um nível cruel magnífico, assim, né? Então, por exemplo, imagine que você está diante de um leão selvagem. E provavelmente esse leão selvagem ele está ali programado para o quê? Para te atacar, certo? Para te atacar. Então o que você vai falar? Ó, mantenha ele na jaula, porque senão ele vai me atacar. O ser humano ele não vê mais esse leão, né? O homem de maneira geral não vê mais esse leão como alguém que pode me atacar, mas como alguém inofensivo, né? Ele não é tão mal assim. Então, essa é a visão do homem, hoje, perante a natureza humana. Ele não é tão mal assim. Pode tirar ele da jaula, vou até fazer carinho com ele. Então, isso aconteceu porque o ser humano, o homem de maneira geral, colocou Satanás e o pecado de lado. Ele não tem mais influência sobre nós. E eles acreditam que a crueldade existe no ser humano porque muitos não tiveram acesso à cultura, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a um conhecimento. Então, eles acreditam que, por exemplo, um estuprador, um assassino, não são pessoas cruéis em si, não tem uma natureza cruel. Eles só apenas não tiveram acesso a um determinado tipo de conhecimento. Então, assassinos, pedófilos, estupradores e por aí vai, hoje são encarados como vítimas. Não como pessoas que escolheram, tiveram poder de escolha. Não como pessoas responsáveis pelas suas atitudes, mas sim vítimas. Então, não vale a pena puni-los, porque são vítimas de uma história de vida, são vítimas da sociedade que não deu oportunidade para eles,
e por aí vai. Isso tudo porque colocaram Satanás e o pecado de lado. Perceba? Outra consequência. Muitas pessoas agora e muitos cientistas não vão conseguir nos dar respostas claras quando acontece situações como aconteceu ali em Suzano, onde dois meninos chegam na escola e matam vários adolescentes simplesmente porque eles queriam matar, certo? Não existe, a maioria não vai conseguir responder e não vai trazer também respostas que possam nos saciar perante as perguntas que são levantadas diante a situações como essa. Por quê? Porque o ser humano colocou de lado o pecado, colocou de lado Satanás. Ele não tem mais influência sobre nós, é uma história para boi dormir. Então, isso fez com que um assassino, um pedófilo, um estuprador fosse vítima. Ele não precisa ser mais punido. E faz com que não tenha resposta, faz com que as respostas não sejam plausíveis perante as situações como de Suzano, ok? Não sabemos mais quem é o nosso inimigo. Então, isso gera algumas consequências negativas, como esse filósofo destacou, pelo fato do homem ter colocado Satanás e o pecado de lado, ok? E outro erro que nós temos também é que muitas vezes achamos que Satanás é essa figura aí medieval de um homem com chifre, né? De um homem, até de um monstro com um garfo na mão, etc. Veja, isso daí é uma figura medieval, gente. Isso não faz sentido, né? É óbvio que alguém não vai acreditar nesse tipo de figura, porque realmente é produto da imaginação, ok? Então, nós temos que ter uma outra perspectiva de Satanás. Bem, aqui no texto nós vamos ver que existe um diálogo entre Satanás e Deus, ok? De um lado, nós encontramos Deus Todo-Poderoso, e de outro lado, nós encontramos alguém que é seu adversário, mas que reconhece a sua soberania. Então, gente, o que nós estamos vendo aqui não é uma disputa de poder. Nós não estamos vendo uma disputa de poder, porque Satanás reconhece o poder de Deus. Veja, por exemplo, quando ele diz o seguinte: olha, estende a mão sobre ele. Satanás diz o seguinte: olha, ele é assim porque ele tem muitas bênçãos, então estenda a sua mão sobre ele. Ou seja, ele pede permissão. Ele fala para Deus fazer uma coisa, ele não diz o seguinte: eu vou fazer isso, eu vou estender a mão sobre ele. Ele não tem esse livre arbítrio, certo? E depois nós vamos ver que Deus dá a permissão para Satanás mexer nas circunstâncias de Jó. Então, nós, gente, que Satanás não é livre para fazer as coisas que ele quer. Lutero falou uma coisa muito interessante: o diabo é o diabo de Deus. Ele é como se fosse um cachorro que estivesse numa coleira. E ele só vai onde essa coleira permite, onde o seu dono permite, até onde o seu dono permite. Aonde ele vai, ele destrói, mas ele só vai até onde o seu dono, até onde tem onde tem a permissão do seu dono, certo? Então, perceba que Satanás é um cachorro que está numa coleira, tá bom? Isso já nos mostra que a questão não é disputa de poder, porque Satanás não tem domínio, não tem poder, ele já é um ser derrotado, certo? Como eu disse, em todo diálogo, nós encontramos o quê? Uma troca de perspectivas, ok? Nós encontramos uma troca de perspectivas. Então, de um lado, nós temos Satanás falando o seguinte: olha, Jó só adora a Deus porque existe uma troca. Ele recebe bênçãos, então ele é íntegro. É como se acreditasse em Papai Noel. Satanás acreditava que Jó acreditava em Papai Noel. Sou um menino bom durante o ano todo e no final tenho a minha recompensa. E de outro lado, nós temos Deus, com a seguinte perspectiva: não,
Jó me adora não porque eu dou bênçãos, mas por causa do amor que ele tem pela minha palavra, certo? Por causa do amor que ele tem a minha palavra. Então, o que está em jogo, gente, não é a disputa entre o bem e o mal. O que está em jogo nessa questão, aqui entre Deus e Satanás, é o relacionamento entre Jó e o Senhor. Isso que está em jogo aqui é o relacionamento entre Jó e o Senhor. Satanás, nós vamos encontrar a figura dele novamente ali no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele aparece poucas vezes, mas no Novo Testamento ele aparece mais. E qual que é a situação que é mais marcante onde existe a figura de Satanás? Quando ele vai tentar Jesus Cristo, no começo do ministério dele. E ali no deserto, Satanás fala o seguinte: olha, se tu és filho de Deus mesmo, transforme essas pedras em pães. Ou se joga aqui do templo e pede para os seus anjos o socorrerem. Olha só, Satanás não está duvidando que Jesus Cristo é filho de Deus. O objetivo dele, sabe qual era? Era trazer dúvida entre o filho e o pai. Ele queria trazer ali um caos entre a trindade. Ele queria romper o relacionamento entre o filho e o pai. Queria trazer dúvida. Então, a tentação de Satanás era com relação ao relacionamento entre o filho e o pai. Certo? Da mesma forma está acontecendo aqui com Jó. O objetivo de Jó é abalar o relacionamento entre Deus e o seu servo. Qual é o grande ensinamento? Diante do sofrimento, diante as dificuldades da vida, o que está em jogo, gente, não é o domínio de Satanás. Você não pode chegar na conclusão, olha, Satanás está ganhando espaço na minha vida, está ganhando território. Ele está ganhando aqui contra Deus, ele está ganhando a disputa de Deus aqui. Tá 1-0 para ele nessa batalha, né? Não, a gente não pode chegar nessa conclusão, gente. Porque ele só vai onde Deus permite. Ele reconhece a soberania de Deus. Então, o que está em jogo quando você sofre, o que está em jogo quando você passa por algum tipo de tribulação, não é a concorrência entre o bem e o mal, onde o mal está vencendo. Não. O que está em jogo é o seu relacionamento com Deus. O que está em jogo é a sua comunicação com Deus, é o seu relacionamento com Ele. É isso que está em jogo, é o seu amor por Ele. É o seu amor por Ele. Então, eu gostaria que você refletisse numa coisa. O seu relacionamento está pautado no amor ou o seu relacionamento está pautado nas coisas que você tem? É uma grande questão para a gente pensar aí, né? O seu relacionamento está pautado no amor ou nas coisas que você tem? Aí você pensa, Felipe, é muito fácil responder isso. É claro que é no amor. Tá, mas vamos pensar. Será que é mesmo? Eu quero que você reflita em algumas perguntas aí que eu vou fazer. E são perguntas que eu também refleti, né? Se por acaso você perdesse bens materiais, né? Aliás, como que é a sua reação quando você perde bens materiais? Do tipo, seu carro foi assaltado, foi roubado, né? Você foi assaltado, você perdeu os R$ 100 que você sacou no banco. Quando a sua casa é assaltada, qual é a sua reação quando você perde saúde? Qual é a sua reação quando você perde pessoas? É claro que você ficará triste. Quem não ficará triste numa situação dessa? Só um doido, né? Mas a questão não é essa. Quando essas coisas acontecem na sua vida, você se afasta da igreja por um longo período de tempo. É claro que muitas vezes temos que ter a nossa privacidade, né?
Às vezes a gente não quer ver ninguém, mas a questão é, você se afasta da igreja por um longo período, quando situações assim acontecem na sua vida, a sua prática de oração diminui, sua prática de devocional também diminui, a sua frequência aos cultos também diminui. Então, se isso tudo acontece a longo prazo, significa o quê? Que o meu relacionamento estava pautado nas bênçãos. Significa o quê? Que o meu relacionamento estava pautado nas coisas que eu recebia, e não no amor. Quando coisas assim acontecem na nossa vida, o que mais temos que fazer é nos aproximar de Deus. É ficar mais perto dele, cada vez mais. E diante do sofrimento, Deus não quer que você foque em Satanás. Ele não quer que a sua luta seja direta contra ele. Porque pense, em nenhum momento Deus revelou essa conversa para Jó na história. Em nenhum momento Deus chegou o seguinte para ele: olha, Jó, você não percebeu que é Satanás que está te tentando? Você não percebeu que você tem que lutar contra Satanás? Você não está percebendo que seus amigos estão mentindo para você, estão falando várias falsas verdades aí? Porque é Satanás que tá lutando contra você? Em nenhum momento Deus fala isso para Jó. Em nenhum momento Deus falou que ele teve essa conversa com Satanás. Ele escondeu isso dele. E isso tem uma razão. Primeiro, Deus não queria que Jó fosse um caçador de demônios, né? Ele não queria que ele fosse o. Eu esqueci o nome do filme, de um cara aí que mata um monte de demônio, pega a arma e sai matando tudo que é demônio. Ele não queria que Jó fosse um homem assim. Ele não queria que se focasse em Satanás, ele queria que o seu foco fosse em Deus e somente Deus. É por isso que eu fico louco mesmo, quando alguém chega o seguinte: você tem que pisar na cabeça da serpente. Né? Tem que pisar na cabeça da serpente. Gente, pelo amor. Primeiro, que quem pisa na cabeça da serpente é Jesus Cristo, e ele já pisou faz tempo. E outra, eu não tenho poder sobre Satanás, né? Eu não tenho esse poder de pisar na cabeça dele. Quem pisa na cabeça dele é Jesus Cristo e somente ele. Então, perceba que o foco diante o sofrimento é Deus, gente. Você tem que se focar em Deus e somente em Deus. Você não pode ser um caçador de demônio, um soldado contra Satanás. O seu foco tem que ser em Deus, perante a tribulação. Outro exemplo que a Bíblia vai nos dar e que vai fundamentar. Em Tiago capítulo 4, ali o irmão de Jesus Cristo fala o seguinte: submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Então, uma interpretação de texto muito simples. Como que você resiste ao diabo? Se submetendo a Deus. O que é se submeter a Deus? É você ter uma vida de obediência à palavra dele. Ter uma vida santa. Então, a sua maior arma contra Satanás não é um livro de possessão. Sabe, todo o filme de possessão demoníaco, o padre tá lá, tá lendo várias orações em latim lá, sei lá, umas orações pro demônio sair. A sua maior arma não é esse livrinho. A sua maior arma é o seu relacionamento com Deus. Essa é a sua maior arma. Então, quanto mais você se aprofunda em Deus, quanto mais você se aprofunda na palavra, quanto mais você se submete a Ele, mais Satanás irá fugir de você. Mais Satanás virá você como por exemplo, ele vai, sabe quando você esses filmes assim que conta a história de um cara que quer bater em outro cara, mas aí ele percebe que esse outro cara tá vigiado de segurança. Tem diversos filmes assim, né? Aí você pensa, eu nem vou mexer com esse cara, porque
Ele tá cheio de segurança, né? É assim que Satanás nos vê quando... A gente vai acabar aqui no Instagram. É assim que Satanás nos vê... Deixa eu ver... Deixa eu coisar aqui de novo no Instagram, gente. Espera aí. Só um momentinho. Beleza. É assim que Satanás nos vê quando nós temos um relacionamento profundo com Deus. Ele vê alguém cheio de segurança ao nosso lado. Aí ele pensa, com esse daí eu não quero mexer, não. Porque esse daí tem um relacionamento muito profundo com ele, com Deus, né? Então, gente, essa é a nossa maior arma contra Satanás, o nosso relacionamento com Deus. E outro aspecto para a gente entender. Satanás é um ser real. Apesar de nós não enxergarmos, apesar de ele ser uma pessoa invisível, até, ou não, ele é real, ele existe, está aí à solta, mas ele só vai aonde Deus permite, ok? Mas apesar de nós não enxergarmos, ele existe e ele influencia pessoas. E como é que ele influencia pessoas? Gente, Efésios capítulo 4. Você tem uma Bíblia aí, abra aí. Efésios capítulo 4, verso 25 ao verso de número 28. Fala o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que Paulo está falando é, se você dá vazão à mentira, se você dá vazão à ira descontrolada, você está sendo instrumento de Satanás. Satanás está sob influência. Satanás só influencia aqueles que estão totalmente dirigidos pelos seus pecados. Satanás está ali à espreita daqueles que estão sendo totalmente controlados pelos seus pecados. Então, quanto mais damos vazão ao nosso pecado, mais podemos ser influenciados por eles, certo? Por ele, né? Gente, eu fiz de tudo para não focar em Satanás aqui. Porque o que eu quero que você foque é no seu relacionamento com Deus. Diante desse sofrimento, diante dessa pandemia doida que a gente está passando, pelo amor, não entenda que Jesus está num braço de ferro com Satanás. Já diversas vezes eu vi uma tirinha assim, Jesus ali disputando um braço de ferro com Satã, né? E quem que vai ser o vencedor? Meu, isso não existe, gente. Isso não existe, ok? Isso não existe, não está na Bíblia. O diabo já é um ser derrotado. Diante dessa pandemia, diante desse sofrimento, se você perdeu família, se você perdeu pessoas, se você perdeu emprego, se você perdeu saúde, se você perdeu diversas coisas nessa pandemia doida, entenda que a grande questão não é Satanás em sua vida, mas o seu relacionamento com Deus, se de fato você é um filho de Deus de uma maneira verdadeira. Se concentre no seu relacionamento com Deus. E, naturalmente, Satanás fugirá de você. Deus tentou mostrar o seguinte para Satanás, e ele conseguiu mostrar, olha, o que estava pautando o meu relacionamento com o meu servo era o amor, então a gente tem que mostrar isso para Satanás. Que o que fundamenta o nosso relacionamento com ele é quem? É Deus. É Deus, certo? Certo. A Maria fez vários comentários aqui, né, aqui no nosso no YouTube. Certo? Ela pontuou diversas coisas aqui que a gente trabalhou. Enfim, gente, é isso. Que possamos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento e da palavra dele. Tá bom? Amém?
Bem, vamos cantar? Depois de cantar, a gente vai fazer uma oração. E essa música aí, toda vez que eu canto ela, é uma música, é do hino, que é o hino de número 116. Mais perto quero estar. E é um hino assim que toda vez que eu canto, eu tenho que me segurar para não chorar. E esse hino, ele vai falar sobre a união com Deus, né, que é o título da música, e fala como essa obsessão, sabe, de querer estar mais próximo de Deus, né? Então, eu acredito que em dado momento, se essa música existisse na época de Jó, ele teria cantado, né? Vamos cantar então? Mais perto quero estar, Deus de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti, mesmo vagando na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti, minha alma canta a ti, Senhor, veio teu aqui, verei por seu favor, eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti, e quando a morte me chamar, no céu com o Senhor irei morar, então me alegrarei, mais perto, meu rei, perto de ti, meu Deus de ti. Amém, amém, mais perto quero estar. Vamos orar novamente? Senhor, mais perto nós queremos estar, mais perto diante de ti, Senhor. Senhor, nos ajude a compreender que diante ao nosso sofrimento, nós temos que cada vez nos aproximar de ti e não nos afastar. Porque afinal de contas é isso que Satanás quer. Ele quer que a gente se afaste do povo de Deus, ele quer que a gente diminua as nossas orações, ele quer, Senhor, que as nossas práticas devocionais sejam cada vez mais diminuídas, Senhor. Mas, Senhor, se nós fizermos isso, nós estamos dando vazão, Senhor, aos nossos pecados e, consequentemente, às influências demoníacas sobre nós. Mas, Senhor, nos ajude cada vez mais a nos aprofundar em Ti
e saber o que importa mesmo e o que está em jogo, Senhor, perante ao sofrimento, perante as perdas que nós temos. É o nosso relacionamento contigo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a amar a Ti cada vez mais, a estar mais perto diante de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos submetermos a Ti para resistirmos ao diabo. E nos ajude a não dar vazão às mentiras, a não dar vazão às iras, que muitas vezes que nos controlam, Deus. Para não dar espaço para Satanás. Nos ajude, Senhor, e capacite cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, Deus abençoe. Deus guarde cada um. E que possamos nos aprofundar em nosso relacionamento com Ele. Amém? Muito obrigado por quem me acompanhou e me assistiu. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Maria. Deus abençoe.